Graças, pais, irmãos, vamos continuar nossos estudos da Palavra do Senhor. Nós estamos ainda dentro do nosso tema, que é Casa de Milagres, né? A Casa de Milagres é uma série de mensagens da Central lá de Belo Horizonte, Igreja Batista Central em Belo Horizonte, a qual nós utilizamos nas células locais aqui também. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre esses estudos, eles se encontram no site da Central, Igreja Batista Central em Belo Horizonte. E tem sido para nós motivo de grande alegria estudar um pouco sobre milagres, né? E neste mês de julho, né, trabalhamos no tema Casa de Milagres em nossas células. Assim como nós entendemos que nos cultos também nós vemos milagres acontecendo e devem ser também enunciados e mostrados aquilo que Deus pode fazer, né? Então, é algo que nós precisamos falar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre provisão financeira, né? Vamos falar sobre um milagre de provisão financeira. Você já viveu uma situação em que Deus surpreendeu você, suprindo sua necessidade financeira, de uma forma que parecia impossível? Compartilhe então, se você assim o teve, né, para que a gente possa também conhecer a tua história de milagre de Deus, né? Você pode usar aí os comentários e pode falar e pode testemunhar do grande amor de Deus na tua vida. Então, o milagre da provisão. Né? O nosso texto base é Mateus, capítulo 17, do versículo 24 a 27. Né? Então, a palavra nos diz assim: quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, e os que cobravam impostos das suas dracmas se dirigiram a Pedro e perguntavam: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? E Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos, os tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Ou dos estrangeiros, né? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhes disse: logo os filhos estão isentos, mas para que não nos escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Né? Então, alguns estudiosos dizem que esse imposto era pago apenas por Jesus e Pedro, porque os dois tinham idade suficiente para pagar imposto. Os demais discípulos de Jesus ainda não tinham essa idade formal ali para pagar. Mas isso é estudo, né? E a gente sabe que pode ter acontecido como Deus também sabia a necessidade. Talvez só Jesus e Pedro estavam naquele caminho. E eu espero que você entenda um pouco lendo o texto. Então, ao chegar a Cafarnaum, Pedro foi abordado pelos cobradores de impostos do templo, né, que perguntaram se Jesus pagava aquele tributo. Sem consultar o mestre, Pedro respondeu que sim. Veja só, sempre Pedro sendo um passo à frente, né? Sem consultar Jesus. Mas quando entrou em casa, quando foi falar com Jesus, Jesus antecipou a conversa, mostrando que já conhecia toda a situação. Então, na sequência, Jesus explica a Pedro que, sendo ele o Filho de Deus, Jesus, não estava obrigado a pagar aquele imposto específico, pois se tratava de um tributo recolhido anualmente destinado, né, ao sustento do templo, a casa de seu pai. A afirmação de Jesus não significa que os cristãos estejam isentos de cumprir suas responsabilidades civis ou de pagar impostos. Pelo contrário, né? Em outras ocasiões, Jesus ensinou claramente pagar impostos. Pelo contrário, em outras ocasiões, Jesus ensinou também claramente: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está lá em Mateus 22, versículo 21. Mas dar a Deus aqui é prestar todo o culto a Ele, não só na área financeira, mas como no âmbito total daquilo que nós somos diante de Deus, adoradores, aqueles que estão para glorificar a Deus pela salvação que recebemos e através daquilo que vivemos. Então, mesmo tendo esse direito, né, Jesus escolheu abrir mão dele para não escandalizar as pessoas, nem criar qualquer obstáculo ao avanço do reino de Deus. Então ele orientou Pedro a lançar o anzol ao mar. O primeiro peixe pescado teria uma moeda na boca, exatamente o valor necessário para pagar o imposto dos dois. Esse é um dos milagres mais impressionantes das Escrituras, né? Jesus sabia onde estava aquele peixe, sabia que havia dentro dele e sabia exatamente o valor necessário para aquela situação.
Esse milagre revela que Deus não está distante das nossas necessidades. Ele cuida dos detalhes, conhece nossas limitações e continua sendo o nosso provedor. Então, ao longo da série Casa de Milagres, aprendemos que Deus continua realizando milagres nos nossos dias. Então, hoje vamos aprender sobre esse milagre da provisão. Quando confiamos em Deus, em Jesus, descobrimos que nossa segurança não está apenas nos recursos que temos, mas no Deus que controla todas as coisas. Nesse momento, Jesus também fala sobre a importância de crer. A fé não é apenas acreditar que Deus pode agir, mas também confiar que Ele sabe o que é melhor para nós, né? Então, primeiro, o milagre da provisão começa com a obediência. O primeiro momento foi a obediência ali de Pedro em ir pescar, né? Depois de orientar Pedro sobre o imposto, Jesus lhe deu uma instrução incomum: lançar o anzol ao mar e esperar que o primeiro peixe trouxesse uma moeda na boca. Para um pescador experiente, aquilo parecia improvável, mas Pedro decidiu obedecer. O milagre aconteceu quando ele confiou na palavra de Jesus e fez o que o mestre havia pedido. Aí cabe a nós refletir se nós estamos realmente obedientes ao Senhor, né? Muitas vezes esperamos que o milagre de Deus, mas esquecemos que a fé verdadeira nos conduz à obediência. Deus não apenas realiza milagres, Ele também trabalha em nós enquanto nos ensina a confiar. Então, a provisão de Deus não é uma desculpa para negligenciarmos nossas responsabilidades. Pelo contrário, o milagre da provisão nos ensina a viver com fidelidade, integridade, dependência do Senhor e trabalhando, porque através desse trabalho é que nós alcançamos o nosso peixe, digamos assim, e ali está aquilo que Deus tem a nos oferecer na medida exata e até mesmo em momentos de fartura, né? Isaías 1,19 diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, né? Isaías 1,19. E o que eu posso perguntar sobre isso? Existe alguma área da sua vida em que Deus está pedindo um passo de obediência antes de realizar um milagre? Talvez você ainda não parou para pensar sobre a obediência ao Senhor. Isso é muito importante. A Bíblia mostra claramente que a pessoa obediente ao Senhor recebe as bênçãos do Senhor de uma forma mais pontual e de uma forma mais assim atuante, né, da parte de Deus, desde que nós sejamos obedientes ao Senhor. Isso não é uma moeda de troca, evidentemente, porque a obediência não é o que nós devemos promover no sentido de receber benefícios, mas sim para glorificar e adorar o nome do Senhor e ser obediente à sua vontade, que é suprema, soberana, boa, perfeita e agradável. Mais uma pergunta: como uma vida de integridade financeira fortalece nosso testemunho como discípulos de Jesus, né? Parece estranho ver um mestre, o Senhor, o Criador de todas as coisas, sem dinheiro para poder pagar as suas contas, sendo que tinha até um tesoureiro na sua equipe de trabalho, né? Mas ele não tinha naquele exato momento, e ali houve a necessidade de um milagre. Então, nosso segundo posicionamento desse estudo é: o milagre acontece porque Deus conhece cada detalhe. Eu não sei o que estava acontecendo, que estava faltando dinheiro na bolsa lá de Judas, que era o tesoureiro, para pagar aquela despesa, mas era o que ocorreu. Então Jesus sabia exatamente onde estava o peixe e o que havia dentro dele. Ele conhecia um detalhe que Pedro jamais poderia conhecer, né? Isso revela o cuidado de Deus conosco. Ele conhece nossas contas, nossas preocupações, nossos desafios familiares, nossos sonhos e até necessidades que ainda não conseguimos expressar. Às vezes ficamos preocupados porque olhamos apenas para os recursos que temos nas mãos. Deus, porém, olha para aquilo que ainda não conseguimos enxergar. O milagre da moeda na boca do peixe nos lembra que a nossa provisão não depende apenas dos recursos disponíveis, mas daquele que conhece todas as coisas e continua cuidando dos seus filhos, ou seja, o nosso próprio Deus. Ele cuida de nós, né? Salmo 139,4 diz assim: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Né? Deus sabe o que nós vamos até falar. Ele é Deus, Ele é soberano. Nós não conseguimos mensurar o que é Deus. Nós sabemos o que Ele nos revelou, né? E uma das coisas é que Ele é completamente onisciente de todos os momentos do tempo, né? Do tempo que Deus tem, que é um tempo kairos, que não tem passado, presente e futuro, é um tempo contínuo.
Nós é que somos cronológicos, né? E temos então um tempo antes, durante e depois, desde que o Senhor permita a vida. Então, qual área? A pergunta é: qual área financeira da sua vida você precisa entregar completamente nas mãos de Deus? Você consegue lembrar de algum momento em que Deus demonstrou conhecer sua necessidade e trouxe provisão? Aconteceu algo fantástico que você possa testemunhar? Olha, eu estava sem dinheiro, eu encontrei dinheiro, né? eu recebi alguma coisa que eu não esperava e assim por diante. Então, sempre há momentos na nossa vida que Deus age de forma extraordinária. Louvado seja Deus por isso. O terceiro impacto desse estudo é o milagre da provisão também transforma nosso coração. Jesus sabia que havia uma moeda dentro do peixe. Da mesma forma, ele conhece tudo que existe dentro de nós. Muitas vezes desejamos apenas que Deus mude nossa situação financeira, mas o Senhor também deseja realizar um milagre dentro de nós, transformar nossa ansiedade em confiança, nosso medo em fé, nossa insegurança em descanso. Existem preocupações que ninguém vê, mas Deus conhece profundamente. O maior milagre não é apenas aquilo que Deus coloca em nossas mãos, mas aquilo que Ele transforma dentro do nosso coração. Pais e filhos sendo reconciliados e sinais milagrosos. Né? Salmo 139, 23 diz assim também: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Né? Davi estava mostrando que Deus conhece tudo que está dentro de nós. Como podemos perguntar algo sobre esse tópico tão importante também, que é o milagre da provisão também transforma o nosso coração? E a pergunta é: o que mais desafia sua confiança em Deus? Quando enfrenta dificuldades financeiras, o que mais desafia sua confiança em Deus quando enfrenta dificuldades financeiras? Né? Quando você está naquela situação difícil e precisa de um milagre. E também a segunda pergunta é: o que Deus precisa transformar no seu coração para que você confie mais na provisão dele, né? Confiar que Deus é o nosso provedor, né? Deus, o quarto tópico importante também desse estudo é: Deus continua realizando milagres da provisão. A moeda na boca do peixe era uma provisão impossível aos olhos humanos. Ninguém poderia planejar aquilo. Somente Deus poderia realizar esse milagre. O mesmo Deus que operou naquele dia continua agindo hoje. Ele abre portas, cria oportunidades, sustenta famílias e traz respostas que, muitas vezes, chegam de maneiras inesperadas. Nossa esperança não está na economia, no mercado, nas pessoas ou apenas naquilo que conseguimos produzir. Nossa esperança está no Deus dos milagres, aquele que continua sendo o nosso provedor. Olha o que diz Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Qual pergunta que nós fazemos sobre isso? Como os milagres de Deus, né, que Deus já fez, fortalece sua fé para os desafios que você enfrenta hoje? Vou repetir. Como os milagres que Deus já fez fortalece sua fé com os desafios que você enfrenta hoje, né? Então, nossos desafios são hoje, os nossos impostos continuam. Tudo isso é algo que é normal e natural no decorrer da história, né? Não era só no tempo de Jesus que havia como a necessidade de pagar tributos, hoje também existe. E nós sabemos das dificuldades que muitos enfrentam e até mesmo chegam ao ponto de negligenciar, ficar inadimplentes e com isso também às vezes perder o que tem, do pouco que já tem, porque não conseguiu honrar com o pagamento de impostos. Então é muito sério isso, nós precisamos da bênção de Deus para que nós possamos permanecer com aquilo que Ele tem nos dado. Bom, concluímos então que a moeda na boca do peixe não é apenas uma história sobre um milagre financeiro. Ela revela quem Deus é. Ele conhece cada detalhe da nossa vida, honra aqueles que caminham em obediência e continua suprindo a necessidade dos seus filhos. Talvez hoje exista alguma preocupação dentro da sua casa, contas para pagar, uma porta de trabalho que precise se abrir, uma dívida que parece impossível de resolver ou uma necessidade que você ainda não sabe como será suprida. A palavra de Deus nos lembra que o mesmo Jesus que sabia onde estava aquele peixe continua sabendo exatamente onde está a provisão que você precisa. Esse milagre não depende apenas de recursos que temos em nossas mãos,
mas do Deus ilimitado que cuida de nós. Quando confiamos em Jesus, podemos descansar, porque Ele continua sendo o Deus da provisão e o Senhor dos milagres. Precisamos orar, porque os dias realmente hoje têm nos levado a uma espécie de economia muito pressionante, né? Nós, para sobrevivermos hoje, para termos aquilo que é necessário, nós temos muito que pagar. E para sobreviver, para nos alimentar também, hoje existe a necessidade de orarmos a Deus, porque as coisas estão cada vez mais difíceis. Talvez seja ali já aquele cumprimento da palavra, eu digo talvez, porque talvez você ainda não parou para pensar sobre isso, mas de que os tempos iriam ficar cada vez mais difíceis. E aí nós temos visto, e eu louvo a Deus pela vida daqueles que, possuindo um pouco mais, cooperam com os que possuem menos, e desta forma a igreja vai vivendo, nós como filhos de Deus vamos vivendo de uma tal forma que a gente vai passando pelos obstáculos. É bem verdade, não conseguimos resolver o problema de todos, mas naquilo que é possível, principalmente os domésticos da fé, a gente está sempre atuante para abençoar e para vencer as dificuldades. Então que Deus fale com o teu coração e veja o que você precisa hoje de colocar diante do Senhor. Veja que Pedro, ele foi corajoso em dizer que o Senhor pagava. E depois, em função disso, o Senhor honrou a sua palavra e permitiu que ele galgasse esse valor dentro daquele peixe e pudesse pagar ali o imposto pelos dois, e houve então ali algo específico, né? Há momentos em que o dinheiro não vai aparecer, mas o milagre sim. E eu trago para você a lembrança de um momento específico também de um milagre, que foi a multiplicação dos pães, aonde os discípulos disseram para Jesus, nem 200 dinheiros poderiam comprar tanto pão para esse povo todo, né? E Jesus então fez um milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Então que você possa crer no Senhor, o milagre acontece. Nós precisamos ter essa predisposição em receber a bênção de Deus. Vamos orar e vamos encerrar esse estudo de hoje com a graça de Deus. Lembrando então que o nosso estudo de hoje foi o milagre da provisão. Pai querido, nós te louvamos pela provisão que o Senhor tem nos derramado todos os dias, pelo cuidado do Senhor, Pai. Que o Senhor nos abençoe a viver e andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade. Acima de tudo, é essa obediência ao Senhor. O Senhor conhece o nosso interior, sabe nossas limitações. Sabe também, Senhor Deus, as pressões que vivemos. Alguns irmãos que sofrem, Pai, por questões econômicas apertadas. Que o Senhor venha trazer graça e misericórdia, mas que no momento em que estivermos em abundância, jamais nos esqueçamos de continuar obedientes ao Senhor, servindo ao Senhor, e também servindo ao próximo, com a graça e com a misericórdia que o Senhor nos concede, e possamos também transferir bênção na vida de outros que precisam. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que seja um momento de transformação em nossos pensamentos sobre a provisão que vem do Senhor. Porque o Senhor mesmo disse, o pão nosso cada dia, o Senhor nos dá hoje. E eu louvo o Senhor por esse cuidado e peço a tua bênção sobre os irmãos aqui presentes e aquele, Senhor Deus, a qual amamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma excelente semana para você. Espero que esse estudo tenha trazido para você pelo menos o interesse de buscar mais esse tópico na Bíblia e conhecer mais da vontade de Deus. Um grande abraço a todos, fiquem na graça, na bênção e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.